converso sobre ergonomia com Paula Maria Sardelic. A Paula é fisioterapeuta e trabalha bastante nesse segmento. Paula, vamos dar para o nosso telespectador algumas ideias práticas do que pode estar sendo feito numa casa ou num apartamento que tenha idosos ou deficientes. O que nós podemos estar fazendo? Então, é importante isso, porque adequar o ambiente para ser o facilitador, essa é a parte simples, mas para a família e para os cuidadores, às vezes, mais complicada, porque tem a ferramenta e não sabe onde colocar. Então, por isso a necessidade de um profissional que saiba adequar. Então, medidas simples que a gente pode estar adequando. Com a idade, a gente perde, como eu falei, né? Tem fadiga muscular, dificuldade de visão. Então, os móveis e utensílios têm que estar todos no campo de visão. Ou seja, armários altos de difícil acesso, que evite esse idoso ter que subir uma escada. Então, vai ter que baixar o móvel? Sim, com certeza, né? Eu acho que a gente tem que puxar muito para projetos hoje arquitetônicos, de arquitetura, que visem ergonomia para o idoso. Então, por exemplo, piso, né? Uma medida simples, né? Sim. Que às vezes a família tem que modificar, às vezes num quarto, ou de acesso ao idoso. Então, hoje em dia, no mercado, a gente tem muitos pisos favoráveis. Né? Os vinílicos, né? Coisas que facilitem a marcha, mas que não propiciem a queda. Não pode encerar o chão, por exemplo, é uma medida que às vezes eu chego nas casas, as casas estão enceradas, brilhando, isso gera um risco muito grande para o idoso, né? Então, a gente tem as medidas da porta, que tem que ser mais de 90 centímetros, né? Isso é um problema. Eu tenho uma irmã deficiente e quando nós mudamos, nós tivemos que quebrar Abrir todas as portas. Todas. E abrir, porque a cadeira de rodas não passava? Porque, geralmente, quando tem um cadeirante, né? E a gente pode ter o deficiente ou o idoso que usa uma cadeira de rodas. Não usava, mas começa a usar. Então, o vão da pia embaixo do banheiro, ela tem que ser livre, né? Para que possa essa cadeira, entrar, né? Porque a cadeira, precisou da cadeira de rodas, tem a cadeira de rodas, mas a cadeira de rodas não entra no banheiro. Tendo que mobilizar 2 pessoas para tirar o idoso e levar até ao banheiro. Então, que aí vai ser a pessoa que vai ter um problema depois de coluna, né? Sim. Não dá, né? Um problema leva o outro. Então, medida simples. A pia é um vão livre embaixo, para que a cadeira de rodas possa passar. E da cadeira de rodas para o assento sanitário, também teria que ter 2 barras, né, colocadas, onde o idoso, se tem condição, ele pode se transpor, ele mesmo sozinho, porque a gente sempre pensa na autonomia desse idoso, né? Sempre visando que ele possa fazer isso sem muita dependência, né? Então, as barras teria que... as barras eu vejo assim, que é uma das coisas simples que a gente pode estar fazendo, né? Que a família pode estar intervindo, só que geralmente a família não sabe, né? Onde colocar. As barras no box, né? O box não pode ter vidro, não pode ter acrílico, né? Então é vão livre. Se quiser colocar a cortina de plástico, justamente por uma queda, de não poder ocorrer algum acidente. E as barras no banheiro, né? Fora as barras, a gente sempre oferece ao idoso ou à família, a gente orienta para que tenha um banco, né? Porque todo idoso, por fraqueza muscular, e a maioria das quedas a nível de artigos que a gente vê, ocorrem em casa. E ocorrem no banho, pós-banho ou à noite. Então, assim como a gente tem que cuidar das barras dentro do box, né? Uma na lateral e uma em frente ao chuveiro, para que se ele tem uma falta de equilíbrio, ele consiga na frente e aqui. E sempre um banco, que hoje no mercado a gente também tem muita ferramenta, onde os bancos são ovalados, impedindo que o idoso caia, o idoso ou o deficiente. Então, um piso de borracha quando sai, né? Cadeiras de banho, a oferta é muito grande. A gente tem a ferramenta e tem que saber usar, né? Então, controles remotos é bom, sensores de luz, né?
Claro, a família às vezes não tem esse poder aquisitivo de colocar os sensores, mas eu vejo um grande problema, o idoso tem que levantar e caminhar para acender um abajur. Não, o abajur tem que estar de próximo a ele. Então, são modificações dentro de uma casa simples. Eu posso arrastar, né, e trazer o abajur aqui. Não fazer com que o idoso levante e vá até... E no escuro, que eles andam no escuro. Sim, que isso é mais grave ainda, né? Então, essas medidas a gente tem que tomar. Corrimões nas escadas, né? Que também é outra coisa. Faixas de emborrachamento em escadas para quem mora em casa. Né? Então, muito cuidado com isso. Todo degrau devia ter uma faixa antiderrapante, até de uma cor diferente, para que esse idoso preste atenção. Quando tem tapete, também tem aquela proteção embaixo. Isso. Tapetes a gente evita. A orientação é não ter tapetes. Mas já que, né, isso é uma coisa bem difícil de conseguir. Hoje no mercado a gente tem os adesivos que colam no tapete. Nossa, porque a gente tem evita. De queda com tapete, não. 70% de internações e mortes se dão em idosos, né? O índice é em idosos, se dão devido a quedas. Gente. E aí vem fratura de fêmur, complicações respiratórias, e esse idoso vem muitas vezes a falecer, e a causa, motivo, é queda. E queda, assim, à noite, né? E em casa. É incrível o índice alto de quedas no domicílio. Já voltamos a falar, mas é importante, são orientações muito valiosas. Confira agora uma dica da doutora Elizabeth Gaspar, cirurgia dentista, falando sobre saúde bucal. Olá, Mônica. Hoje eu vou falar a respeito da cárie dental. A cárie é uma doença que acomete os dentes devido a depósito de açúcar, carboidrato, que gera uma placa bacteriana. Essa placa bacteriana é uma colônia de bactérias. Essa bactéria vai transformar esses carboidratos, esses açúcares, em toxinas ácidas. E esse ácido vai deteriorar o tecido do dente, ou seja, o esmalte, a dentina, formando, então, uma cavidade de um tecido podre. A cárie, a princípio, não é muito visível de se ver, tá? Precisa do profissional, do dentista, a cárie inicial, né? Não a cárie já evoluída. Por quê? Ela acomete no interior do tecido do dente, ou seja, na parte interna do dente. E com a proliferação, com o avanço da cárie, sim, a parte externa, ela desmorona, formando aquela cavidade, aquela cratera, né? Aí que é visível, até o leigo consegue identificar. Então, por isso que é muito importante a visita no consultório de 6 em 6 meses, de 3 em 3 meses, o que o dentista, seu dentista orientar. Agradeço e fico à disposição. Qualquer dúvida, até semana que vem. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos.